Muito bem, olha só. Salmo 34, versículo 7. Salmo 34, 7. Deixa eu pegar esse versículo aqui. Esse versículo, ele é muito tremendo, porque ele corrobora com outro versículo. Não é o que eu vou falar hoje, mas nós já estamos aqui, e nós estamos aqui para falar da palavra de Deus. Eu quero abrir aqui em Hebreus, capítulo 1. Marque aí na sua Bíblia aí. Hebreus, capítulo 1 e o versículo 14, assim: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Ou seja, ele está falando de quem? Dos anjos. E eles estão aqui a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Então, quem é que vai herdar a salvação? Eu? Você? Então glorifica a Deus por isso. Por que eu li esse versículo aqui? Porque esse versículo que eu tenho na minha mão, ele diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Esse mesmo anjo do Senhor aqui, que são espíritos ministradores enviados para serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Em outras palavras, nós poderíamos até usar o tema: você não está só, você tem um anjo ao seu redor, você tem alguém que te protege e te guarda. Sabe, queridos, tem muitas coisas que às vezes a gente olha pela palavra de Deus e você vê tantos livramentos que você sofreu, que você foi livrado no trânsito. Quantas vezes? Eu, por exemplo, a gente precisa, meu Deus do céu, é tanta coisa que a gente precisa testemunhar da grandeza de Deus. E como é que nós vamos testemunhar da grandeza de Deus? Meu Deus, daqui a pouco eu falo sobre isso. Porque a grandeza de Deus, ela constitui-se em coisas que muitas vezes você não consegue ver, achando que isso é natural. Não existe naturalidade quando você é uma pessoa espiritual. Porque o espírito, ele discerne tudo e o homem natural não discerne nada. Então, quando você é uma pessoa espiritual, você vai entender que tudo é a mão de Deus, é o poder de Deus, é a graça de Deus, é o livramento de Deus, é a porta de Deus, é a cura de Deus, é a família de Deus. Tudo é a exaltação de Deus. Tudo que tem na sua vida, quando você é uma pessoa espiritual, você vai entender isso. Então, nada na nossa vida é por um acaso. É tanto que a Bíblia diz que Deus corrige a quem Deus ama. Assim como o filho corrige o pai, Deus também, ele nos corrige, ele nos disciplina. Ou seja, há uma disciplina quando nós somos filhos de Deus, porque Deus nos ama. E aonde não há correção e não há disciplina, eu desconfio que não tem amor. Porque se Deus, ele é amor e ele disciplina quem ele ama, aonde há rebeldia e não há disciplina, então eu desconfio que ali não há amor. Pega essa daí, né? É a realidade, é essa. Então, o amor de Deus nos leva além. O amor de Deus é esse amor a qual Deus, ele mesmo enviou, preparou anjos a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Pastor, mas eu sou salvo. Não, hoje você é salvo pela fé. Mas nós vamos herdar essa salvação ainda. Em nome de Jesus. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Ou seja, Deus trabalha com recompensa. Há uma perseverança. E essa perseverança, essa atitude que nós tomamos, é uma atitude que ele diz assim: esforça-te, tem bom ânimo, eu sou contigo e eu não vou te deixar. Uma mãe pode esquecer o seu filho que amamenta, a mãe pode esquecer o seu filho de amamenta, todavia, mas eu jamais me esquecerei de ti. Ou seja, toda vez que Deus estende as suas mãos para abençoar, o seu nome está gravado nas mãos de Deus e ele jamais vai esquecer de você. E isso é tão importante a gente entender isso, porque nós sabemos que Deus, ele é um Deus fiel. Ele não é filho do homem para que minta,
nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso Deus diria alguma coisa e não faria? Falaria Deus e não cumpriria? Agora, se nós entendemos isso, que Deus ele corrige quem ama, e se Deus ele corrige quem ama, isso é muito tremendo, porque Deus não quer que você erre. Deus não quer que nós erramos. Por isso que é necessário nós entender muitas vezes algumas coisas que vêm sobre as nossas vidas, porque faz parte do plano de Deus para a nossa salvação eterna, para a nossa correção. Aonde não há correção, aonde não há disciplina, eu desconfio que realmente não há amor, porque Deus corrige quem ama. E se Deus corrige quem ama, é porque com certeza Deus não quer que você pegue um caminho que não seja feito à vontade dele. E nós temos vários exemplos na palavra de Deus. Mas, irmãos, isso é tão simples, até o próprio Davi, no Salmo de número 23, ele diz: a tua vara e o teu cajado me consola. Davi estava falando o quê? Vara fala de correção, cajado fala de direção. Ele disse: a tua vara a tua vara e o teu cajado me consola. A tua vara e o teu cajado. Ou seja, vara fala de correção, cajado fala de direção. Muitas vezes nós estamos numa direção totalmente errada, num caminho totalmente errado, pegando atalhos, e Deus muitas vezes permite alguma coisa na nossa vida para que você volte para o caminho, volte para a verdade. Isso está na Bíblia? Claro que está. É porque não tem tempo para a gente estar falando aqui sobre tantos exemplos que nós poderíamos dar, né, irmãos? Quando muitas vezes a gente está errando. A palavra de Deus diz em Isaías: se você pegar um caminho e ouvir uma voz atrás de você dizendo, esse não é o caminho. Ou seja, Deus ele está sempre nos orientando a viver uma vida transbordante, uma vida alegre, uma vida sobre a vontade de Deus. Porque até o próprio Jesus ele diz: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E Hebreus diz que Jesus aprendeu por aquilo que sofreu. Embora ele fosse filho, ele foi ouvido quanto o seu clamor, quanto a sua oração. Amém, irmãos? Mas ele veio para fazer a vontade daquele que o arregimentou, sendo filho. Então, a mesma coisa é conosco. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz que todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, há um propósito naquilo que muitas vezes você está vivendo, daquilo que você está passando, daquilo que muitas vezes você está enfrentando. Mas, poxa, pastor, que Deus lindo é esse? É o Deus lindão, é o Deus maravilhoso, é o papai, o Abba Pai, o papai dos céus. E quando nós somos filhos de Deus, irmãos, você ama o seu filho, não ama? Você ama a sua filha? Você faz de tudo pelos seus filhos? Claro que faz. Você daria até a sua própria vida pelos seus próprios filhos. Foi o que Jesus fez. Jesus, ele deu o melhor que ele tinha. Ele deu o seu filho, unigênito, único. Quando fala de unigênito, é porque é único, não existe outro. Ele é único, por amor de mim e de você. Isso é amor. Porque Deus, ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Nós andávamos errados, erroneamente, por caminhos, como diz a palavra de Deus, né? Que ele nos... oh meu Deus, é aqui, deixa eu ler aqui para você, porque fica muito gostoso. Eu estou tentando sair aqui dessa passagem aqui, mas eu não estou conseguindo sair desse versículo que eu li, o primeiro versículo aleatório, que não era nada disso que eu ia falar, mas Deus sabe de todas as coisas. E a Bíblia diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele nos deu vida, porque nós estávamos vivendo mortos em nossos delitos e pecados, nos quais, olha só, andaste outra hora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Isso aqui é Efésios capítulo 2, versículo 1 e o versículo 2. Nós estávamos na mesma condição. A nossa condição era a mesma. Nós andávamos, estando nós mortos, nos nossos delitos, nos nossos pecados, né? E quando ele está falando aqui, está falando talvez até você dizer, pastor, mas eu não peco. Mas enquanto nós não formos filhos, nós somos criaturas. Quando Davi fala, eu comentei ontem aqui,
o Salmo 51, versículo 5, se não me falha a memória, quando Davi diz assim, ó, em pecado eu fui formado, em iniquidade concebeu a minha mãe. Ele estava falando do pecado de Adão. Adão, por um homem, entrou o pecado ao mundo, né? E o pecado, ele gerou a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas pelo segundo Adão, que é Cristo Jesus, assim como por um homem entrou o pecado e o pecado gerou a morte, entrou também Jesus que veio, e por um entrou também a vida, e a vida eterna, a salvação eterna, através de Cristo Jesus, para aqueles que obedecem a palavra. Para aqueles que obedecem a palavra. Agora, olha só que coisa maravilhosa, quando nós olhamos aqui, nos quais andaste outra hora. Você não anda mais como morto. Morto não é literalmente, morto aqui é espiritualmente. São pessoas, ouça bem, esse morto são pessoas que Jesus diz assim, ó, eles vendo não veem e ouvindo não ouvem. São pessoas que elas têm ouvido, mas é surda. Elas têm olhos, mas são cegas. Essa palavra que nós precisamos meditar, ruminar nela aqui, muitas vezes nós olhamos e as pessoas, elas não deixam a palavra entrar no coração. E onde é que está isso? Mas não é nem as pessoas. Você precisa entender que a sua luta não é contra pessoas. A palavra de Deus diz em Mateus 13, versículo 19, que alguém ouvindo a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e lhe arrebata aquilo que foi semeado no coração. Essa palavra aqui, arrebata, é a mesma palavra que está em Tessalonicenses, e é o harpazo, ou arpazo. Então, como eu não sei falar grego, né, depois você pode procurar, é com H, harpazo ou arpazo, que quer dizer raptar, tomar de súbito. Então, quando a palavra de Deus ela não entra no coração da pessoa muitas vezes, e até porque ela tem um coração endurecido, é uma forma. Mas em Mateus, capítulo número 13, o versículo 19, ele não compreende a palavra de Deus, vê um maligno e ele arrebata aquilo que foi semeado no coração. Ou seja, ele rouba, ele tira, ele arranca aquilo que foi lançado, o arrebatamento da palavra. Por quê? Porque ele não quer que você entenda os mistérios do reino de Deus. Então, essa palavra arrebatar, nesse contexto aqui, ela é coisa mal. Não é uma coisa boa. Já em 1 Tessalonicenses ali, né, quando fala que só há um que detém, que é o Espírito Santo, a igreja, e através da igreja o Espírito se move hoje. E através da igreja, da oração, da intercessão, da busca, o Espírito Santo ainda está detendo aquele que adivinha, que é o próprio Satanás. Mas antes disso, da igreja ser arrebatada, arrebatamento da igreja também é uma coisa boa. Por quê? Porque nós vamos estar com Cristo, nós vamos estar com Ele. Esse arrebatamento é bom, mas existe um arrebatamento que ele é ruim, porque a palavra de Deus ela não frutifica, ela não caindo numa boa terra, né? Ou seja, aí em Mateus capítulo 13 ele vai falar que uma semente, que é a palavra de Deus, caiu à beira do caminho, e quando caiu à beira do caminho, vieram os pássaros e comeram, porque ela não caiu no coração. Outra caiu entre os pedregulhos, né? Ou seja, por não ter terra suficiente, veio o sol, queimou a raiz, né? E outra caiu entre os espinhos, que os sufocaram e não deixa a palavra de Deus fluir, que falam de que a busca incessante pelo material, buscando um reino paralelo que não é o reino de Deus, é o reino paralelo, né? Preocupado com o que comer, com o que vestir, com a casa, com o apartamento, com o carro novo e etc. E deixa de procurar primeiro as coisas de Deus, porque aí Deus acrescentaria sem dores tudo aquilo que você busca em Deus. Então, a gente olhando, né, nesse âmbito aqui, irmãos, é algo maravilhoso, é algo tremendo, porque a palavra de Deus, quando ela adentra o nosso coração e você tem esse entendimento, ele vai dizer: nós andávamos outra hora, não agora. Nós andávamos mortos em nossos delitos e pecados, nos quais, olha só, andaste outra hora, segundo o curso deste mundo. Irmãos, olha só, o que Paulo fala em Gálatas, capítulo 6 de Gálatas, e o versículo 14, ele diz assim, ó: longe esteja de me gloriar, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque assim como o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Paulo, ele saiu de lá, e saiu
e veio para o reino. A Bíblia diz que Deus ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora tem muitas pessoas que estão assim, saíram do mundo, mas o mundo não saiu dele. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a Bíblia diz que o Senhor tirou o povo do Egito, e o povo tirou, Egito fala de escravidão, de sofrimento. Deus tira o povo de lá para levar para Canaã, totalidade das bênçãos, a terra que manda leite e mel. Só que quando chegou na metade do caminho, o povo sentiu vontade de comer cebola e alho, lembrando do Egito. Ou seja, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu dentro deles. É basicamente isso. Nós não temos compromisso com o mundo, nós temos compromisso com Deus. Eles nos quais andaste outra hora, segundo o curso deste mundo. A palavra de Deus também vai dizer em Romanos capítulo 12 e o versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. Você não vai se conformar com este mundo, você vai transformar. Esse mundo aqui fala do sistema. Você não vai se conformar. Ou seja, quando você se conforma, é como se você pegasse um fermento, o açúcar, o trigo, a margarina, o leite. Você pegasse tudo isso ali, você misturasse, colocasse numa forma. E quando você coloca na forma e você coloca ali no forno, vai ter uma aparência de quê? De bolo, é óbvio, porque entrou dentro da forma. E ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. Você não é deste mundo para parecer com esse mundo. Você agora é de Cristo. Dá para dar um glória aí? Se você é de Cristo, as pessoas vão ver em você algo diferente. Por quê? Porque quando o véu se rasgou de alto a baixo, e Jesus disse: telestai, está consumado. Ele nos deu o que? Acesso à presença de Deus. Ele nos trouxe reconciliação, porque nós estávamos perdidos, nós estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados. E agora, naquele momento ali, ele vem dando fim a uma lei, e aquela lei onde havia um sacerdócio terreno e humano, para que nós pudéssemos viver agora uma vida onde nós temos um sacerdote eterno, e nós temos livre acesso à reconciliação em Deus pelo sangue de Jesus. Davi, ele diz assim, em iniquidade eu fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Ele sabia do pecado original. E ele diz: Senhor, não retires de mim o teu espírito, cria dentro de mim, Senhor, um espírito reto, e me dá de novo a alegria da salvação. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dizer: Senhor, me dás a alegria da salvação, não retires de mim o teu espírito. Se a gente for lendo aqui, nós ficamos só nessa introdução da introdução, mas já é o suficiente para a gente ter o entendimento, a clareza daquilo que o Senhor tem para nós, que tem para você. Seja um crente, seja um cristão de fato e de verdade, e as pessoas com certeza vão olhar e vão dizer: não, esse aí, essa daí, sim, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. As coisas é assim. O nome do Senhor será engrandecido, será glorificado, será exaltado, enaltecido. Você que entrou agora nessa live, volte um pouquinho aí, desde o início, e entenda isso, comece a ruminar essa palavra, porque o que Deus quer fazer na sua vida, Deus ele quer fazer, aqui ó, eu acho que é aqui, Efésios 2 e o versículo 6, não, meu Deus, eu vou ler o 4, eu estou falando de 5 versículos aleatórios que eu peguei aqui, mas eu estou falando apenas de um versículo que eu peguei, e Deus não deixou eu sair daqui nessa manhã, deste versículo. Eu não ia falar sobre isso, eu ia falar sobre Marcos capítulo 16, o versículo 17 e o versículo 18, mas Deus ele quer falar conosco, Deus ele tem as suas metas, a sua forma. Aqui mesmo em Efésios 2, o versículo número 4, ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. Meu Deus do céu, eu falei há pouco sobre a misericórdia e sobre o amor de Deus, eu nem pensava que eu ia falar isso, irmão, mas o Espírito Santo ele nos conduz pela palavra, é o Espírito Santo que nos revela a palavra, é ele que nos conduz pela palavra. Eu falei sobre a misericórdia, que é a junção de duas palavras, que miséria quer dizer misericórdia, quer dizer coração. Quando você clama a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, Ele tira o coração dele, coloca na sua miséria, e ela se renova em nossas vidas a cada manhã. Você está vendo como o Espírito Santo de Deus ele está no bojo daquilo que eu estou falando, na direção, no governo daquilo que você precisa nessa manhã?
E ele diz assim: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias de Deus é o motivo de não sermos consumidos. Se você está aí, você com certeza está glorificando já a Deus, foi porque Deus disse assim: não, eu ainda tenho um compromisso com ela, eu ainda tenho algo grande na vida dele, eu preciso realizar o sonho dele, os projetos dele, ele precisa frutificar, e vai frutificar e vai dar fruto, e o nome do Senhor vai ser glorificado. E ele diz assim: Deus sendo rico por causa do seu amor para com quem nos amou. Eu falei ainda há pouco aqui que Deus corrige quem ama, né, irmão? Deus disciplina, ele corrige quem ama. E eu desconfio que onde não há correção, onde não há disciplina, não há amor, porque Deus é amor. E se Deus disciplina os seus filhos, né? Até o próprio Senhor Jesus, eu falei ainda há pouco, né? E ele aprendeu por aquilo que sofreu, sendo ele filho. E foi ouvido com certeza, foi ouvido, a Bíblia diz lá, concernente àquilo que ele queria. Mas ele aprendeu pelas coisas que sofreu. Nós precisamos entender esse amor de Deus. Você precisa guardar esse amor. Aceite esse amor no coração, irmão. Não rejeite esse amor, não rejeite essa bondade, essa fidelidade, essa misericórdia, essa bondade. Isso aqui é a bondade, é a graça de Deus. A graça empoderadora de Deus, que te dá poder para você vencer, para você ter uma vida feliz, alegre, contente. Eu sei, nem todo dia vai ser dia de rosas não, querido. Vai ter dia que vai ser dia de espinhos. Vai ter dia que vai ser dias de luta, de guerra. Mas glorifique a Deus, porque você não é dessa terra, você não é desse mundo. Pastor, onde é que está isso? Versículo 5 de Efésios diz assim: e estando nós mortos em nosso delito, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aí eu falei ontem aqui, pela graça sois salvos. Graça é favor imerecido, não existe meritocracia, não é mérito seu, não é pelo que você faz. Não, eu estou trabalhando, eu sou pastor, eu prego, eu faço isso, eu dou esmola, eu alimento os pobres, eu faço isso. Não é por o que você faz, é por o que você é. É o que você é, não é por o que você faz. Amém? Porque para fazer tem muitos que faz. Mateus capítulo 7, eles chegaram, 21, diz assim: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entraram no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E ele diz: Senhor, nós expulsamos demônios, nós profetizamos, nós fizemos sinais. Afastai-vos de mim, eu não conheço vocês. Ou seja, não é por aquilo que as pessoas fazem, é por aquilo que você é em Deus. Você é filho e você é um adorador. Se você é filho e você é um adorador, espera para receber de Deus em nome de Jesus. Vai ter uma colheita grande nessa época do tempo do fim, uma colheita de bênção. Você vai viver o sobrenatural de Deus em nome de Jesus. Agora, o que eu quero que você entenda é o versículo número 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça em bondade para convosco em Cristo Jesus. A bondade de Deus foi tão grande para com a sua vida, para com a minha vida. O amor de Deus foi tão maravilhoso, fiel, porque nós andávamos uma vida em delitos, em pecado. Nós andávamos uma vida miserável, uma vida de dor, de tristeza, de prostituição, de pecado, de bebedice, enfim. E a Bíblia diz que ele diz assim: para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça, um favor imerecido de Deus, a bondade de Deus para conosco em Cristo Jesus. Por que em Cristo? Porque a Bíblia diz que Deus provou o seu amor para conosco, enviando o seu Filho, sendo nós ainda pecadores. Enviou para a cruz. Então isso é maravilhoso. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Eu não estou entendendo, eu vou explicar isso aqui. Você não é um corpo, porque se você fosse um corpo, você ia morrer, você ia ficar nessa terra, porque você ia enterrar nessa terra e acabou. O que é da terra, por isso que nós fomos feitos do pó da terra. Mas você não é um corpo, você é um espírito, você habita num corpo e você tem uma alma. Isso aqui é apenas uma casca que vai voltar para onde ela é, porque carne e sangue não vão herdar o reino dos céus. Nós somos um espírito, então você não está nessa esfera, entenda. O teu corpo, que é o templo, a morada do Espírito Santo, você está aqui.
mas você, espiritualmente, você está aqui. Eu vou dar um exemplo para você entender melhor. Porque senão você não consegue entender a grandeza da majestade, da glória, da riqueza de Deus, que nos fez assentar nos lugares celestiais. Tem pessoas que estão nessa terra, anda com os pés nessa terra, mas a sua cabeça está no céu. Entendeu, irmão? Tem pessoas que a mente dela está mais no céu do que na terra. Quando Deus manda a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, é para você buscar em Deus aquilo que Deus tem para você, aonde você não precisa fazer, porque quem vai fazer é Ele. Quando você busca no reino secular, você fica preocupado com o que comer, com o vestir, isso vai vir angústia. Por isso que ele diz: por que vocês estão preocupados? Olha para os passarinhos que não trabalham, não, eles não fazem nada, e eu não os alimento, eu não sustento ele. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e eu vou sustentar você. Aleluia, meu Deus do céu, que glória. Deixa eu dar um exemplo de Eliseu e o moço dele. Enquanto Eliseu estava dormindo, porque a Bíblia diz que aos seus amados Deus dá enquanto dorme, o moço acordou. E quando o moço acordou, o rei da Síria, que fazia guerra contra o reino de Israel, e colocava, e o profeta Eliseu dizendo: olha, ô rei, não deixa as tuas tropas passar por aqui não, não deixa o teu povo passar por aqui, não, tira eles daí, coloca eles para cá, porque há uma emboscada, é o Deus que guarda, é o anjo do Senhor, que eu falei aqui, meu Deus do céu, olha aqui, ó, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que os teme e os livra. Esse anjo aqui é o anjo de Hebreus, capítulo de número 1 e o versículo 14. Não são eles ministradores, anjos a serviço daqueles que hão de herdar a salvação? É justamente isso. Enquanto o moço acordou, levantou de manhã, ele olhou para o chão, para a terra, plano, as coisas da terra, e ele viu o exército inimigo. Quando ele ficou apavorado, e ele disse: ai Senhor, nós estamos fritos, igual aquele coraçãozinho no espeto, nós estamos fritos. Aí ele foi e Eliseu disse assim para ele: Senhor, abre os olhos do moço. Por quê? Eliseu não estava preocupado. Eliseu, ele estava na terra, mas Eliseu estava num nível mais alto. Tem pessoas que os pés estão na terra, mas ele anda mais no céu com Deus do que preocupado com as coisas terrenas. Esse moço de Eliseu chamado Geazi, ele andava mais nas coisas naturais, nas coisas da terra, mas Eliseu já estava sabendo, Deus já tinha mostrado. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e fez-nos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quem é espiritual não olha as coisas de baixo para cima, olha as coisas de cima para baixo. Quando você começar a ter esse entendimento, antes das coisas acontecerem, Deus já começa a te mostrar aquilo que vai acontecer. Foi o que aconteceu com Eliseu. Antes da emboscada, antes dela vir, glória, Deus já estava mostrando para o seu servo, para o profeta, o que ia acontecer, porque ele não estava nessa esfera. Ele era um corpo, ele tinha um corpo, mas ele sabia que ele não era um corpo, ele era um espírito e habitava nesse corpo. Tenha isso na sua mente, em nome de Jesus. O Senhor, ele tem algo grande para fazer com você, e ele vai realizar, porque aquele que começou a boa obra, ele vai concluir até o dia de Cristo. Você não pode parar, você não pode desistir. Você não pode, porque Deus trabalha com recompensa. A palavra de Deus é bem clara: aquele que perseverar até o fim será salvo. Levanta-te, tem bom ânimo, eu sou contigo. A palavra levantar quer dizer, você está sentado, você está aí deitado, levanta, posicionamento, se posiciona diante de Deus. Gênesis capítulo 13, o versículo 17, o Senhor falou para Abraão: Abraão, levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti eu vou te dar. Ou seja, ele não mandou ele ficar sentado nem deitado. Levanta, se posiciona. Deus está dizendo assim: se você se posicionar como cristão, você vai ter coisas que você nunca teve. Se você fizer para Deus aquilo que você nunca fez, você vai ter aquilo que você nunca teve. Então, levanta a tua fronte. Hoje é o quê? Quinta-feira. Quinta-feira. E Deus sabe que Deus está falando com você. Você sabe que Deus está falando com você. Por quê, pastor? Aqui está o meu rascunho do que eu ia falar agora. Está aqui, ó. Eu vou até colocar aqui. Não precisa, né? Eu ia falar sobre Marcos 16, versículo 17 e 18.
Eu não ia falar sobre isso aqui. E outra coisa, 5 versículos aleatórios que eu tiro todo dia. Primeiro versículo, eu já ministrei essa palavra para você. Então fique com essa palavra, guarda ela no seu coração. Deixa eu colocar um hino aqui para você. Vai ser bênção de Deus. Eu acredito que Deus já falou com você. Vai ser coisas grandes, 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 grandes. Grandes, grandes coisas vão acontecer. Quem viu minha vida no passado não conhece minha vida agora. Eu vivia uma vida no pecado, Deus mudou a minha história. Eu andava feito um barco à deriva, açoitado pelas ondas deste mundo. Mas Jesus, um belo dia me encontrou, com suas mãos me tirou de um abismo tão profundo. Eu andava sem destino em uma estrada, de cabeça atordoada, vivendo sem inspiração. Mas Jesus, conhecendo minha sorte, livrou-me das garras da morte, me arrancou da perdição. Hoje quem olha pra mim não consegue entender. Outros já estão dizendo, quem te viu e quem te vê, foi como água virar vinho. Alguém disse, coitadinho, estou pagando pra ver. O coração que era vazio de alegria ele encheu, e a paz que eu não tinha em seguida ele deu. Meu caminho aplanou, minha vida transformou, e hoje eu sou filho de Deus. Sou filho de Deus, vivo pra Deus, a Deus escravidão. Minha vida é dia de sol, brilhando mais que um farol, não vivo mais na escuridão. Eu andava sem destino em uma estrada, de cabeça atordoada, vivendo sem inspiração. Mas Jesus, conhecendo minha sorte, livrou-me das garras da morte, me arrancou da perdição. Bênção do Rei Jesus. Você entendeu aí? Eu não tenho dúvida, né? Mas a palavra de Deus, ela é muito linda. Palavra de Deus. Às vezes eu fico tão grato a Deus, eu sou tão grato, porque eu entendo o projeto de Deus hoje. Antes eu não entendia. Eu andava perdido, sem Deus e sem Jesus. Tem até um hino que diz, né? Que eu andava sem Deus e sem Jesus. E voltando lá atrás, eu tinha uma microempresa, né? E foi muito bom, ganhei dinheiro, mas chegou um certo momento, não quero nem entrar nesse detalhe, mas assim, quebrei que apartou no meio, nem com solda, nem com maçarico quente ia soldar, quebrou mesmo, não tinha jeito, podia, né? Então o que acontece? Foi nessa época que eu conheci o meu Salvador, Jesus Cristo. Então hoje eu tenho esse entendimento que eu não perdi, eu ganhei. Quando a gente entende que aquele que não tem nada é o que tem tudo, o pobre é que é rico, é desse jeito, né? É dessa forma, é se humilhando que será exaltado, né? Não é o forte que vence, não. Muitas pessoas olham que é o forte que vence, não, querido, é aquele que tem Jesus, amém? É aquele que entende, que conhece o Deus que nós precisamos ter testemunhado a grandeza de Deus. E eu quero amanhã, se Deus nos permitir, né, falar daquilo que eu ia falar hoje, porque nós precisamos testemunhar da grandeza de Deus.
Tem tantos testemunhos aqui que eu poderia contar daquilo que Deus fez e daquilo que Deus pode fazer. Amém, querido? Então é algo maravilhoso, é algo grande da parte de Deus. Eu quero orar com você, né, agora. Eu quero orar com você agora. Eu quero orar com você e por você. Amém? Vamos fazer aqui, né, uma oração. E eu creio que Deus, Ele tem falado conosco. A cada momento Deus tem falado com a gente, né? Deus tem falado com a gente todos os dias, todas as manhãs. Ontem eu preguei aqui na igreja sobre o impacto da cruz. Meu Deus, o impacto da cruz, né? Cada dia, todo dia eu ministro, e eu peço a Deus: Senhor, me dá uma palavra diferente. Eu não quero ministrar a mesma coisa. Tem tanta coisa para você falar desse amor de Deus aqui, da palavra de Deus, que é tremendo. Então fique aí que nós vamos orar agora em nome de Jesus. Sobrevivi como uma águia solitária e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, Descendo. Mas eu Amém, vamos orar agora. Ah, soberano Deus e eterno, Tu és maravilhoso, Tu és o único, o verdadeiro. Não há Deus como o nosso Deus. Pai, eu me uno agora com esse homem, com essa mulher que está, meu Deus, agora nos acompanhando nessa live. Seja ele ou seja ela, aonde estiver no seu trabalho, no seu escritório, seja ele um profissional liberal, um empregado, um empregador. Meu Deus, esse caminhoneiro, Pai, meu Deus, que ele tem a sua labuta dia e noite, meu Deus, nessas BRs da vida, coloca o teu anjo na frente, atrás, na direita, na esquerda. Livra, Senhor, do mau motorista, da curva sinuosa, perigosa. Senhor, nós colocamos diante da Tua grandeza, Pai. Meu Deus, porque sabemos que há um anjo, Pai, protetor, um anjo que guarda. Aquele anjo, meu Pai, que ele estava na frente, meu Pai, dos filhos de Israel quando saíram do Egito. Meu Deus, ele estava, meu Deus, direcionando, guiando o Teu povo. Mas chegou um certo momento que Faraó se aproximava. E eles saíram da frente e ficaram entre Faraó e o Teu povo. E a Tua palavra diz, meu Deus, que enquanto para Israel havia claridade, luz, para os egípcios havia trevas. E eles andaram a noite inteira a cavalo, de carro, e o povo a pé. Mas eles não conseguiram chegar. Meu Deus, é esse mesmo Deus que nós servimos. Meu Deus, eu ministrei sobre a Tua palavra. Meu Deus, o Deus do presente, o Deus do passado e Deus do futuro. Eu não falei aqui ainda, não ministrei ainda, mas eu ministrei aqui na igreja. Esse mesmo Deus do passado é o mesmo Deus de hoje. Aquele mesmo Deus, Pai, que enquanto, meu Deus, o Teu povo andava, meu Deus, em paz, caminhando e andando, enquanto Faraó andava em carro e cavalo, mas não conseguia acompanhar o Teu povo. Meu Deus, esse mesmo Deus é o Deus que nós servimos. O inimigo das nossas almas, eles não vão tocar. Eles não vai, meu Pai, debilitar a fé do Teu filho. Não, Senhor, essa pessoa que está nos ouvindo, nos acompanhando, orando conosco neste momento, meu Pai. Que a Tua mão, a Tua graça, a Tua bondade e fidelidade esteja agora, meu Deus, estendida agora para essa casa, para esta empresa, para esse empresário. Meu Deus, para essa mãe, para esse filho, para esse pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus o Nazareno. Meu Deus, a Tua palavra não volta vazia.
Antes fará aquilo que te apraz e prosperará naquilo que foi enviada. Nós enviamos a tua palavra, liberamos agora a tua palavra para cura, para restauração do alto da cabeça à planta dos pés, porta de emprego, meu Pai. Meu Deus, essa pessoa que está sofrendo, meu Pai, meu Deus, com essa hemorragia, porque, meu Deus, ela tem, meu Deus amado e Pai querido, no útero ali, meu Deus, o Espírito Santo de Deus, Deus, em nome do Senhor, esses miomas, Senhor, tira agora, cura agora, meu Deus, esses nódulos, Pai, agora, arranca agora, meu Pai, aonde tiver, meu Deus, uma enfermidade, porque o Senhor levou consigo todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário. A cruz, meu Pai, ela causou um impacto, meu Pai, meu Deus, até no inferno, meu Deus, a cruz, meu Deus, causou, meu Deus, um impacto. Meu Deus, nesta manhã nós oramos, nós clamamos, nós suplicamos a bondade santa do Senhor. Deus, nós oramos, entregamos a Ti o nosso dia, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, os nossos netos, que o Senhor os guarde, os livre do mal, que aquele anjo que acampa-se ao redor daquele que os teme e os livra, esteja nos guardando, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, seja rico, rica, abençoado na presença do nosso Deus. Amém? Amém? Deus é bom. Aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo Gente linda, gente abençoada, povo cristão, filho do Deus Altíssimo, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Domingo nós temos culto aqui, a partir das 19h30, aqui na Igreja Sol da Justiça, aqui atrás de vocês, aqui na rua Professora Herotilde da Silva Fonte, esquina com a rua São Vicente, amém? Atrás de vocês aqui na esquina, a Igreja Sol da Justiça recebe você de braços abertos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Um abraço. Fui.